Para o painel de transplante de medula óssea, nós teremos dois temas que serão discutidos por dois farmacêuticos. Frank Ferreira Pinto, que é graduado pela Universidade 9 de Julho, atua em oncologia desde 2011 e trabalha no Hospital AC Camargo Cancer Center como farmacêutico clínico em transplante de medula óssea e oncohematologia. Também teremos no painel Mariana Pérez Esteves Silva Mota, que trabalha no Hospital Albert Einstein, na oncohematologia e no transplante de medula óssea. Ela é formada pela Universidade Católica de Santos. Vamos começar então? Vamos chamar Frank. Olá. Então, hoje estamos no 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer pela Brale. Obrigado pelo convite a todas as pessoas que estão envolvidas. Falarei um pouco da identidade do farmacêutico no transplante de medula óssea. De forma introdutória, então, nós temos os tipos de transplante de células hematopoéticas. O autólogo, que o próprio paciente realiza a doação e também faz o transplante. O singênico, que são irmãos gêmeos idênticos. Alogênico, que é um outro doador, que nós temos os aparentados e os não aparentados. Essa doação de medula tem fontes de células tronco-hematopoéticas. Então, nós temos aí a medula propriamente dita, que ocorre por punções aspirativas, células tronco periféricas, que nós colhemos essas células por aférese, e células troncos de cordão umbilical. Então, nesse dia de 21 de setembro, é comemorado o Dia do Doador de Transplante de Medula Óssea. E quais são os desafios para esse transplante? A miscigenação, então nós somos aqui uma população que tem uma miscigenação, né, uma mistura de raças. Nós temos a redução do número de filhos entre os casais e também nós temos o impasse, que é a falta de comunicação com os familiares. Então, o paciente ele se cadastra no banco de doação, no entanto, os seus familiares não são avisados. Quando ele é elegível para realizar a coleta de células, nós temos aí um grande impasse, que os familiares aí também têm uma oportunidade de realizar essa comunicação, é feita pelo familiar, e eles também podem dar a sua contribuição. Então, o ideal é que quando você é doador de medula, você faça a comunicação com seus entes. O interessante é que você salve vidas, é um procedimento seguro, e também nós temos aí hemocentros para todo o país. Então, o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, ele foi criado em 1993. Sua sede era aqui em São Paulo. Porém, em 1998, a sua coordenação foi passada pelo INCA, que sua sede é no Rio de Janeiro. Em 1999, foi fundamentada a sua portaria. Então, o REDOME hoje tem mais de 4 milhões de doadores cadastrados, é o 3º maior banco de doadores de células no mundo, né? E anualmente nós temos aí uma captação de mais de 300 mil novos doadores. O ideal também é saber que no REDOME nós temos aí os doadores cadastrados e no REREME os pacientes. Falando um pouquinho de identidade do farmacêutico, é interessante saber o que esse profissional faz dentro do setor. Então, a efetividade no cuidado centrado, está mais próximo dos pacientes, um acompanhamento farmacoterapêutico adequado, né? As discussões em tempo real, então nós temos aí uma visão holística, tanto do setor quanto do negócio, a eliminação de ruídos de comunicação, apoio técnico em todas as fases da cadeia medicamentosa, principalmente nos medicamentos que sofrem suas importações e também são do Ministério da Saúde. E a incorporação de novas tecnologias. Hoje, a oncologia, por si só, traz muita inovação e isso é feito de forma diária. Para a formulação desse cuidado, é interessante que tenha um projeto, que você conheça um pouquinho o mercado, que você saiba, né, qual o serviço está sendo realizado e como estruturá-lo. Então, o interessante é que essa fase tenha dentro do seu setor. E como fazer isso? Primeiro, realizar uma pesquisa de mercado, saber o que os outros hospitais e as outras instituições estão fazendo, estruturar o serviço, né? O ideal é que você estruture esse serviço, o acompanhe os pontos de fragilidade e também crie inovações, que seria
a formulação da alta e o acompanhamento pós-alta. E depois, siga na métrica de acompanhamento de efetividade e os pontos críticos. É interessante saber também as rotinas de trabalho definidas dentro do setor. Então, o ideal é que você saiba o que o seu setor faz, quais os serviços, né? Então, como exemplo, deixei aí no layout, então, reconciliação, TEV, né? Profilaxias infecciosas, antimicrobianos. Então, saiba de forma global o que o seu serviço presta. Também, a estrutura física é muito importante. Então, hoje nós trabalhamos com 11 leitos totalmente voltados para o transplante, sendo eles um leito com isolamento infeccioso. Determinar o fluxo da farmácia clínica, do acompanhamento de farmácia clínica no transplante é extremamente importante. Então, a entrada desse paciente, o caminho que ele percorre até a sua alta. Nós tivemos aí um acompanhamento de pacientes elegíveis quando falamos do aumento desses pacientes. Então, quando ampliou o serviço, teve o aumento desse número de pacientes. Com esse aumento, nós tivemos rapidez na resolução de intercorrências, auxílio na tomada de decisão e também o acompanhamento no fluxo facilitador de deshospitalização. Sempre com segurança departamental e qualidade assistencial. O interessante também é saber que as intervenções farmacêuticas são um ponto que você tem que rastreá-las. O ideal é que você sempre divida o que é intervenção do que é recomendação farmacêutica, e sim criar os seus indicadores departamentais. O interessante é quando você coloca esse serviço, né, como nós realizamos a Conferência da Reconciliação de Alta. Então, determinamos para que essa reconciliação fosse feita uma avaliação pré-alta, a identificação de problemas relacionados a medicamentos, que são os PRMs, a oportunidade de intervenção medicamentosa e também o prontuário eletrônico, onde depois conseguiríamos captar essas informações. Os indicadores, então, eles sempre também têm que ser divididos, né? O que são PRMs do que são intervenções. E qual o diagnóstico? O que esse indicador traz? Traz cronofarmacologia, que são os horários para que você tenha aí uma intervenção entre interações entre droga-nutriente e entre medicamento. Medicamentos necessários também na terapia não prescritos, ou então a ausência deles, que não deveriam estar em prescrição. Tudo isso nós realizamos em formas de checklist, onde conseguimos aí ter todo o processo de acesso, adesão, reação adversas, infecções e GVHD. Planejamento estratégico é extremamente importante para que falamos um pouquinho do cuidado centrado. Então, trazendo a experiência do paciente em conjunto com a equipe multidisciplinar. Falando um pouquinho da operação, então, criar fluxos específicos para que esse paciente seja atendido e também no atendimento seguro. O tático, que é desenvolver indicadores com alta performance em conjunto com a equipe multidisciplinar. E o estratégico, que é combater câncer paciente a paciente. Dentro desse contexto, teve uma pesquisa em conjunto com a equipe multidisciplinar, da atuação desses profissionais e quais os benefícios foram identificados. Então, nós trazemos aí uma inovação e também as atividades na qual o farmacêutico representa e também na qual a equipe reconhece. E também outros pontos de melhoria que sempre devem ser trabalhados, como histórico de saúde preenchido pelo farmacêutico, o acompanhamento das interações, realizar a atenção farmacêutica propriamente dita em todos os pontos, inclusive no pós-alta. Isso tem toda uma capacidade técnica envolvida com todas as ações. As complicações do TMO, principalmente pós-alta, nós temos aí várias denominações, principalmente por vírus, fungos e bactérias. Mas também tem intercorrências do transplante, que é aplasia de medula óssea, doença do enxerto contra-hospedeiro, complicações gastrointestinais e hepáticas, complicações cardiopulmonares, complicações do gênito urinário e os efeitos tardios, bem como as reações tardias.
Para um pouquinho trazer na discussão, então vou falar um pouquinho dos acompanhamentos clínicos, então os cases. Então, o primeiro caso, nós falaremos um pouquinho do acionamento do serviço social, então uma paciente jovem, de longa permanência na instituição, mas precisava de uma referenciação. Né? Então, foi acionada a equipe de farmácia em conjunto com a equipe de serviço social, porque ela não tinha documento de identificação válido naquele momento para dar entrada na documentação nos medicamentos de alto custo. Então, a performance e a linha do tempo é extremamente importante que esse ruído não aconteceu. Então, foi feita uma abertura de um protocolo na ouvidoria pelo serviço social, acompanhado junto com a farmácia clínica. Recebemos dentro da instituição o agente policial civil que compareceu para a retirada, né, dos dados e também posteriormente a confecção do documento. E qual foi o desfecho? Foi um desfecho muito positivo, que o paciente conseguiu entregar as documentações e também ter acesso aos medicamentos de alto custo. No caso clínico 2, é uma investigação e discussão com a equipe médica, também um paciente jovem, né, um transplante autólogo, teve toda uma trajetória de internação, de infusão, de enxertia e alta hospitalar. No contexto do pós-alta, realizamos o contato com esse paciente e ele relata aparecimento de manchas na pele, uma mancha vermelha, né, o que pode ser suspeita de um DASH. Né, que é uma doença do enxerto contra o hospedeiro. Isso foi discutido com a equipe médica, foi realizado aí uma discussão em loco e pediu para que o paciente comparecesse de forma emergencial nas consultas e, caso aparecesse uma outra mancha, que procurasse o serviço de emergência. Também o caso 3 é a solicitação de visita do farmacêutico. Uma senhora com linfoma de células do manto realizou um transplante autólogo. Dentro desse transplante já foi feita uma redução e uma redução de dose desse protocolo do Busaie, só que ela era uma paciente extremamente ansiosa. A causa raiz dessa ansiedade é que ela já tinha perdido o esposo, então por uma neoplasia, e ela estava com uma fragilidade emocional. O serviço social a acompanhou, porém ela tinha questionamentos da forma de administrar o medicamento, o tempo infusional, quantas bolsas seria. Depois que o farmacêutico compareceu no quarto, ela conseguiu aí estar mais tranquila e desenvolver um transplante bem sucedido. O ideal, que nós também falamos um pouquinho dessas intercorrências no decorrer do transplante. As intercorrências dela foi já previstas, que foi uma neutropenia febril com uma diarreia. Ela foi orientada, né, na alta hospitalar, também muito positivo. Quando nós realizamos esse contato pós-alta, o interessante é saber a reação desse paciente para também trazer melhorias para o serviço. E os pacientes relatam: meu Deus, é o do AC Camargo, Pedro, desliga a TV. Então ela vê que aquilo que você está falando é muito importante, né? Você prometeu que iria ligar, ou então obrigado pela ligação, né? Irei na consulta semana que vem. Você vê que o paciente ele tem um cronograma e será seguido. Olha, estou benzão, tudo certo, obrigado. Ou então, estou com saudades das visitas e conversas, farei uma visita depois que o vírus nos deixar de incomodar. Isso também é interessante, porque criou um laço entre paciente e assistência. O interessante também é saber que o ponto humano faz que a instituição cresça e também que a instituição se fortaleça. Então, o ideal também é que a gente se inspire em algum profissional. Então, hoje eu trago uma homenagem ao Dr. Torlone, né, que foi um patologista da instituição e ele tinha o senso humano e clínico muito bem fundamentado. E ele falava que o AC Camargo é uma fábrica de talentos, né, que máquinas não choram, o paciente chora. Você não pode perder o paciente de vista, né? Saber quais são os adjetivos dessa criatura e também sempre falar da relação humana. E isso é interessante, porque, propriamente dita, a estrutura da instituição fala também da estrutura assistencial. E é isso que o AC Camargo promove aos seus pacientes. Então, falar um pouquinho de coragem, paciência,
o profissional também ele pode estar com dúvidas, mas o interessante é que o ser humano também, ele merece você, né, para ajudá-lo, e você merece também esse paciente para salvar vidas. Obrigado. Parabéns, Frank, pela excelente apresentação. A Mariana deixou o vídeo gravado, então vamos assistir agora? Oi, pessoal, eu sou Mariana, meu nome é Mariana Pérez, eu sou farmacêutica, atualmente trabalho com farmácia clínica, focado um pouquinho em transplante, em hematologia e oncologia. Antes da gente começar a falar desse assunto, eu queria agradecer o convite da comissão, o convite do movimento, do TJCC, para eu estar aqui para falar desse assunto que é tão importante e trazer o farmacêutico como um membro da equipe multiprofissional importante aí na discussão desse tema. Então, o transplante de células tronco hematopoéticas, né, ele vem como uma alternativa para diversas doenças aí que afetam as células sanguíneas, né? Na pediatria é um pouco diferente, né? A gente trata também essas doenças, mas a gente também tem algumas outras doenças que englobam essa modalidade de tratamento, como, por exemplo, as imunodeficiências primárias, os tumores sólidos, como os neuroblastomas em estágio 4, por exemplo, algumas síndromes de falência medular, as hemoglobinopatias e alguns erros inatos do metabolismo. Dentre essas doenças, a gente tem alguns exemplos, aí, como mucopolissacaridose, osteopetrose. Então, não é uma modalidade específica de doenças malignas sanguíneas. Tá? Isso traz para o farmacêutico um leque muito mais vasto de atuação. Falando um pouquinho do caminho que o paciente percorre, né, desde o começo da história dele com a doença até o final do transplante, a gente vê que o paciente, primeiro ele faz a avaliação pré-transplante, né, então ele é orientado, ele e a família, quando a gente fala aqui de pediatria principalmente, eu falo do paciente, mas a gente está falando implicitamente dos seus cuidadores, dos seus responsáveis. Então, quando a gente se refere a ele, nós nos referimos ao time inteiro que trabalha ou que cuida desse paciente. Então, esse paciente começa aí com uma avaliação pré-transplante, onde a equipe multiprofissional orienta sobre o procedimento que vai ser feito, como que vai ser o transplante. A equipe também avalia se a família tem essa autonomia, né, e essa capacidade de continuar o tratamento mesmo após o transplante, que como a gente está falando aqui de pós-transplante de medula, a gente quer que esse processo todo dê certo, né? E é um processo muito longo, desde o transplante até os cuidados após o transplante. Então, esse paciente é orientado, a família toda orientada, dúvidas esclarecidas. Esse paciente vai para a internação e para o condicionamento. Internação faz o condicionamento pré-transplante e aí ele faz a infusão de células, que é o transplante propriamente dito. Depois disso, existe o manejo das complicações, né, após o transplante, que geralmente é feito aí durante a internação, porque esse paciente precisa estar estável para poder ir para casa e ter a tão esperada alta hospitalar. Então, depois da estabilização do quadro clínico, a equipe começa a transicionar esse cuidado da internação para o ambulatório. Tá? E é aí que o nosso tema dessa palestra vai entrar. Então, antes de começar a falar de tudo que o farmacêutico clínico pode fazer no acompanhamento pós-transplante, eu acho importante a gente trazer aqui legislações que embasem a nossa atuação. Muitos colegas farmacêuticos têm dúvida, né, ou não têm essa autonomia como nós gostaríamos para trabalhar, para exercer atividades clínicas. Então, eu acho legal trazer uma resolução de uma entidade tão forte como o Conselho Federal de Farmácia, que fala sobre, regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico, né? E aí essa resolução 585, de 29 de agosto de 2013, traz isso para a gente.
Como é uma resolução muito longa, eu acabei resumindo aqui um pouco sobre o que ela fala. Então, ela fala que o farmacêutico, junto com a equipe multiprofissional, ele é responsável pelo gerenciamento aí da farmacoterapia, através da análise das condições aí de saúde, dos fatores de risco do tratamento do paciente, implantação de um conjunto de intervenções gerenciais, educacionais e também do acompanhamento do paciente. Então, a gente tem como objetivo sempre na farmácia clínica prevenir e resolver alguns problemas da farmacoterapia, né? Então, a gente trabalha sempre para ter bons resultados para o paciente, para que esse procedimento que ele está passando, que é o transplante de medula, por exemplo, que é um transplante super complexo, que ele dê certo no final. Porque a gente vai ver mais para frente que existe um fator super determinante para o sucesso desse procedimento, que além da equipe toda, é a gente garantir aí que essas orientações sejam realmente colocadas em prática, tanto pelo paciente, como pelo cuidador, ou pelos responsáveis. Outra coisa que ajuda muito a gente a exercer a nossa atividade, muitos aqui já passaram por algumas acreditações em suas instituições. E as acreditações, por mais que elas deem muito trabalho, né, no sentido da gente ter que atender alguns requisitos, todas as acreditações, elas são benéficas para o serviço de farmácia clínica. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, o FACT, né, que é uma acreditação específica voltada para terapia celular, para transplante. A gente tem a Joint Commission, temos também a ONA e a ASCO, que são acreditações que cada vez mais vêm incluindo o farmacêutico como os cheques que a instituição precisa para que ela seja acreditada. Sempre com foco no paciente, claro. Então, o farmacêutico clínico no pós-transplante, ele se vê num contexto multifatorial. Ele faz o acompanhamento ambulatorial desse paciente e é ali, na relação direta do farmacêutico com o paciente, com o cuidador, que alguns problemas vão aparecer, alguns problemas na rotina, por exemplo. Quando o paciente está internado, a responsabilidade sobre a terapia acaba sendo 100% da equipe de enfermagem. Então, se tem um remédio para tomar em tal horário, é a enfermeira que vai e administra esse medicamento. Mas, quando esse paciente tem alta, essa responsabilidade acaba sendo 100% dos pais, dos cuidadores. Então, isso é algo que os assusta muito no momento da alta hospitalar e é algo que o farmacêutico clínico tem que lidar quando ele recebe esse paciente no ambulatório. Além disso, também, as novas rotinas, então, a gente tem que ter em mente que o mesmo paciente que internou, ele não é o mesmo paciente do ponto de vista clínico que está saindo do transplante. Então, se ele fazia uso de X medicamentos antes do transplante, agora ele faz uso de X mais Y mais Z. Então, alguns medicamentos a mais que a gente vai falar mais para frente, por que são tão importantes na terapia. Algumas dúvidas e dificuldades no tratamento domiciliar, principalmente quando a gente fala de pediatria. Existem muitos xaropes, existem muitas concentrações diferentes e isso pode acabar confundindo aí na administração dos medicamentos. E aí outras orientações. Então, será que eu posso macerar um comprimido? Será que eu posso fazer tal medicamento via sonda? Então, o farmacêutico é o profissional que tem o embasamento técnico para orientar esse paciente, esse familiar, a respeito dessas dúvidas. Então, o uso adequado aí das medicações é uma das chaves, né, para a gente ter sucesso no TCTH, ou no TMO, como é mais conhecido. Então, o que a gente faz efetivamente na prática, né? Então, o farmacêutico ele acaba avaliando os medicamentos de uso domiciliar, né, ele acaba entendendo melhor os hábitos de utilização do medicamento, então como que funciona essa rotina familiar, quem é o cuidador, quem é o responsável. Muitas vezes o cuidador é o próprio responsável aí pelas medicações, às vezes é a mãe, ou às vezes é uma tia que já tem melhor contato com medicamentos, enfim, a gente precisa entender como que funciona esse círculo aí social, esse contexto do paciente, né? Então, a educação em saúde, a gente também precisa fazer a educação em saúde, que, na verdade,
todas as ações que a gente faz no ambulatório, elas visam o quê? A educação em saúde desses cuidadores ou mesmo do paciente, dependendo do grau aí de entendimento já do paciente, né? A gente fala de transplante pediátrico, mas a gente tem uma faixa muito extensa, né, dentro da pediatria. Então, a gente está falando de bebês de 10 meses que transplantam e a gente está falando aí de pré-adolescentes de 12 anos, de 11, 12 anos que também transplantam. Além disso, a gente precisa garantir a adesão ao tratamento. A gente vai falar sobre isso mais para frente, é um assunto bastante extenso. A gente precisa também fazer a reconciliação medicamentosa, então saber quais medicamentos o paciente faz uso. A partir do momento que a gente acompanha esse paciente, a reconciliação ela vai ficando num caráter mais investigativo. Então, eu conheço o paciente, então, teoricamente, eu sei quais medicamentos ele precisa estar fazendo uso. E aí, a gente, sabendo desses medicamentos, a gente consegue identificar se o paciente está fazendo uso de algum medicamento a mais ou não, se ele não está fazendo uso de algum medicamento, se a dose está correta ou não. Então, conforme a gente vai tendo essa proximidade e essa orientação contínua com o paciente, a gente já acaba sabendo o que ele faz uso e podendo assim intervir. Sempre que possível, a gente faz também a inclusão da criança e do adolescente no contexto do seu tratamento, né? Incentivando a participação nos próprios cuidados. Isso é algo que eu pontuo muito, mesmo nas crianças menores, eu acho que é algo que precisa ser feito, né? Chamar o paciente, independente da idade que ele tenha, para o centro do tratamento. Aqui nesse slide eu trouxe o fluxo de atenção de assistência farmacêutica, que é um fluxo muito conhecido aí dos colegas farmacêuticos, né? Que a gente estuda toda a cadeia da medicação. Desde a seleção dela, qual o medicamento que eu vou escolher, até a programação, aquisição, a compra desses medicamentos. Por que eu trouxe isso aqui? O que isso tem a ver nesse nosso contexto? Na minha visão, para a gente fazer farmácia clínica, nós precisamos de duas coisas, né? Primeiro, o paciente, que no caso a gente já tem, e segundo, o medicamento. Então, muitas pessoas ficam ávidas a fazer a farmácia clínica, mas não tem um serviço, um gerenciamento de estoque estruturado. Então, não dá para fazer uma boa orientação de farmácia clínica se a gente não tem o medicamento disponível, ou não tem pelo menos a orientação de como conseguir esse medicamento. Então, eu trouxe esse slide por conta disso, e a gente acaba, quando a gente acaba orientando os pais e o paciente, a gente acaba transmitindo quase que todos os nossos conceitos de farmácia para eles. Por quê? Porque eles vão ter lá na sua casa um estoque de medicamentos para passar X dias, então eles precisam otimizar esse estoque, eles também precisam fazer o controle, por exemplo, de validade. Então, são conceitos que a gente vai implantando ali na rotina, no dia a dia, que acaba sendo muitos dos conceitos básicos de farmácia. O erro de medicação é o nosso maior temor na prática, né? Então, ele é potencialmente factível com todos os medicamentos. No geral, aí acontece com alguns antibióticos, anticoagulantes, diuréticos, quando a gente fala em população geral. Quando a gente estratifica um pouquinho mais para o transplante de medula, a gente tem algumas outras classes medicamentosas que apresentam um maior risco aí de erro de medicação. Os imunossupressores, os antivirais e os antifúngicos. Eles apresentam isso, tanto porque eles são muito utilizados, mas também porque o uso deles é muito delicado, para situações clínicas muito delicadas. Então, a gente tem um enfoque aí, principalmente, né, nesses medicamentos. E aqui eu trouxe também que a gente tem essa condição exacerbada, né? Então, nós já temos um cenário, como eu posso dizer, um cenário delicado, e isso é agravado, por exemplo, pela condição do paciente de alta hospitalar, que aí ou o paciente ou o familiar é responsável aí 100% do tempo dessa terapia. Então, na prática, o que o farmacêutico clínico, quando recebe o paciente, além de tudo que a gente já falou sobre educação ao paciente,
reconciliação, interação medicamentosa, o que o farmacêutico faz a respeito disso, efetivamente? Então, o paciente chega no ambulatório, assim como a equipe médica, assim como a equipe de enfermagem, nutricionistas, a gente avalia o hemograma do paciente, a gente avalia a função renal, função hepática, infecções, por exemplo, a proteína C reativa dele veio mais alta, ele teve febre, coletou citomegalovírus ou Epstein-Barr vírus, será que isso daqui... será que o paciente está estável desse ponto de vista? Então, é interessante o farmacêutico ter essa abordagem também, não só com o paciente, mas com resultados de exames, para a gente conseguir fazer algumas intervenções. Então, a gente também fala de profilaxias, níveis séricos de imunossupressores, que é um ponto extremamente importante para a gente atuar, porque os imunossupressores são a parte essencial do tratamento pós-transplante. Se o paciente toma esse imunossupressor de um jeito errado, isso pode ser muito agravante para o quadro clínico dele, resultando em internações. Enfim, além de ser muito desconfortável para o paciente essa questão de ter a doença do enxerto contra-hospedeiro, né, o DESH ou o GVHD. E algumas outras condições específicas aí de cada paciente. Tá tudo certo, às vezes, com ele, né? Tá tudo sob controle, mas será que ele tem náusea? Será que ele tem vômito? Será que ele tem diarreia? Alguma constipação? Será que está hidratando a pele? Pode parecer besteira, mas a hidratação da pele é essencial para a gente prevenir aí, aparecimento de fissuras, ou, enfim, garantir a integridade da pele é muito importante para esse paciente. Quando eu falo de profilaxia, quando eu recebo algum estagiário, algum residente, algum farmacêutico novo na área, e eu falo desse paciente, eu falo especificamente desse combo aí de sanduíche, que não existe um sem o outro, ao meu ver, né? Então, não existe aí um refri sem uma batata frita, um sanduíche, e nem sem o sorvete, sem a sobremesa. Então, quando a gente fala de profilaxia, a gente está vendo o paciente como um todo. Então, eu preciso que esse paciente esteja protegido contra os diversos micro-organismos. Então, eu preciso avaliar se ele está protegido contra fungos, contra vírus, contra bactérias, se ele está, então, protegido aí, por um tipo específico de bactéria, que aqui ele é o Uso-Bactrim. Então, a atuação do farmacêutico também gira em torno bastante disso. Farmacêutico clínico, então, no pós-transplante para a pediatria, falando mais na prática, o que a gente acaba fazendo, né? Acaba ensinando aí os pais, os pacientes, na medida do possível, mas pais e responsáveis, a respeito de técnicas de preparo e diluição dos medicamentos, opção para mascarar o sabor de um medicamento diluído. É um problema muito grande na pediatria, as apresentações farmacêuticas. Então, não é raro a gente ver um comprimido que necessita ser macerado e aí o sabor é ruim, então a gente vai atrás de uma opção para mascarar esse sabor para tentar garantir a adesão do tratamento. Medicamentos com revestimento específico, será que eu posso partir, diluir, será que eu posso macerar? Informação sobre a estabilidade desses medicamentos diluídos, o uso adequado de sistemas de medida, então copinhos de diluição, seringas dosadoras. Como que se higieniza corretamente uma seringa dosadora? Quais são os principais efeitos adversos dos medicamentos, que muitas vezes passam batido? Às vezes o paciente apresenta uma náusea, um vômito, alguma dor num lugar específico que a família acaba não associando aos efeitos adversos. Então, eles precisam estar cientes aí do que pode acontecer com o paciente na utilização, na vigência de alguns medicamentos. E como que armazenar o medicamento corretamente. Então, se é um medicamento de geladeira, será que eu posso armazenar em qualquer lugar da geladeira? Não, não pode, né? A gente evita armazenar o medicamento na porta por conta da variação de temperatura. Se eu tenho que armazenar o medicamento fora do alcance de crianças, que aqui é o que a gente quer que a criança tome, mas no momento certo. Então, a gente foca também para deixar esses medicamentos fora do alcance das crianças. Como eu tinha falado, a gente traz alguns conceitos básicos aí que o farmacêutico passa para o paciente. Primeiro, diluição, concentração, volume, gestão da validade. Eu uso primeiro o medicamento que vence primeiro. Então, esse é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo e, aos poucos, a gente vai vendo o resultado. Então, se eu preciso, por exemplo, se o paciente precisa tomar
7 ml de um medicamento, né, de um xarope. Qual é a seringa mais adequada para ele tomar esse medicamento, para evitar erros de medicação na hora de aspirar o volume correto? Então, a gente faz todo esse trabalho de educação aí com os familiares e pacientes. Falando um pouquinho de interações medicamentosas, é de se esperar, com uma terapia tão extensa, que existam interações medicamentosas, né? E o farmacêutico ele é o profissional que tem um olhar mais apurado para isso. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de interações medicamentosas com a ciclosporina, que é um imunossupressor largamente aí utilizado no transplante, principalmente em pediatria. Então, a gente pode perceber que existem interações aí, interações de grau maior, com documentação excelente, que podem alterar o nível ou da ciclosporina, que é o imunossupressor, ou do medicamento que ela interage. Então, a gente procura avaliar todas as interações medicamentosas, mas a gente olha com mais carinho para aquelas que têm aqui uma documentação maior, um grau de acontecimento aí dessa interação maior e com uma documentação boa. O que é? Estudos que comprovam que realmente essa interação acontece. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, o voriconazol e a ciclosporina, que são medicamentos comumente utilizados aí na terapia. Essa combinação pode aumentar a exposição da ciclosporina, ou seja, o paciente pode ficar mais imunossuprimido do que nós queríamos. Aqui é um outro exemplo, né, de omeprazol com tacrolimus. E também existe a interação dos medicamentos com alimentos, né? A gente tem uma relação muito próxima com a equipe de nutrição, quando a gente fala que alguns medicamentos interagem aí com alimentos, nem sempre a gente quer evitar essa interação. Às vezes a gente quer que essa interação aconteça. Como, por exemplo, aqui no posaconazol, com a alimentação, aumenta a exposição do posaconazol. E em bula, é preconizado que esse medicamento realmente seja ingerido com alimentos ricos em gordura para aumentar aí a biodisponibilidade dele. Mas a gente tem que tomar cuidado que não é todo medicamento que tem essa indicação. A gente também faz orientação na retirada programada de imunossupressor, então o imunossupressor não é um medicamento que a gente pode retirar de uma hora para outra, então o farmacêutico ele acaba fazendo essas planilhas para facilitar aí o entendimento do familiar. E a gente conta também com a adesão ao tratamento. Então, desde 2003, a gente tem um conceito maior de adesão ao tratamento, que é entender, concordar e adotar o tratamento em si, o tratamento proposto, né? E é com isso que a gente trabalha. A adesão, então, é o ponto fundamental da resolução do tratamento, de qualquer tratamento, né? Desde um tratamento cirúrgico até um tratamento mais complexo. E aí o paciente, a gente coloca sempre ele como um sujeito ativo, inclusive as crianças. Aí a gente encontra algumas dificuldades na adesão no tratamento nas crianças, porque elas têm pouco ou nenhum entendimento sobre a doença, elas têm uma mudança na rotina devido aí ao tratamento, e a apresentação farmacêutica geralmente é insuficiente para a idade. Então, a criança se vê num contexto que nada favorece para ela aderir ao tratamento. Então, a gente precisa ter um olhar mais apurado para isso. Existe também a farmacofobia, né, que é uma fobia a fármacos que ela pode ser gerada aí por experiências desagradáveis que a criança adquire. Então, a adesão ao tratamento, ela acaba que não tem uma fórmula para acontecer. A gente tem que testar, ver se deu certo, testar outras estratégias para a gente tentar fazer com que esse paciente tenha aderência ao tratamento. Nem toda ferramenta funciona para todo paciente. O que a gente precisa, então, conhecer? Conhecer os efeitos adversos, conhecer o modo de administração dos medicamentos, conhecer bem o paciente, a rotina dele, o horário que ele acorda, que ele almoça, que ele janta. E sempre conciliar a preferência do paciente, né, com as informações técnicas que a gente tem. Esse é o principal desafio nosso. A gente tem algumas planilhas que a gente faz para os pacientes, né, sobre estratégias de adesão, medicamentos que são para ser tomados no café da manhã, no almoço, na janta.
Alguns aplicativos para celular, então é uma opção bacana, principalmente aí os pacientes que a gente já começa a introduzir nessa prática de tomada de medicamentos, os pacientes com um pouquinho mais de idade. Funciona muito bem para os pré-adolescentes, para os adolescentes, a gente baixa o aplicativo com eles, programas, medicações, trazendo cada vez mais o paciente para junto aí do tratamento dele. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma farmácia canadense que ela fez como se fosse um clube para crianças. Então, quando os pais iam buscar os medicamentos, essa farmácia fornecia um calendário, vários adesivos, e conforme a criança ia tomando os medicamentos, ela ia colando esses adesivos, era tipo um clube de fidelidade. E no final do tratamento, ela voltava lá na farmácia com os adesivos todos colados, e aí ganhava um brinde, enfim, algo que a farmácia tivesse selecionado. Eu achei muito interessante isso. A gente usa bastante essa técnica para trazer a criança perto da gente, para mostrar quanto que é importante. Só que a gente não deve associar nunca medicamentos a balas ou doces por conta do risco de superdosagem. Bom. Aqui é uma estratégia de adesão que a gente fez lá no nosso serviço, lá no ambulatório de quimioterapia do Albert Einstein. A gente passou um mês inteiro conversando com as crianças a respeito de por que os medicamentos que elas tomam são importantes, por que elas precisam tomar esses medicamentos. Então, a gente fez um mural lá na brinquedoteca. Eu imprimi alguns desenhos aqui relacionados a medicamentos e tudo mais, e as crianças foram entrando cada vez mais nesse tema, e a gente teve um retorno muito legal. Para a gente ter todas essas ações, a gente precisa se embasar aí em instituições confiáveis, né, que forneçam informações técnicas que subsidiem, né, o nosso cuidado. Então, a gente faz essa interface da informação técnica para essa informação chegar no paciente. A gente acaba encontrando maneiras de fazer isso de uma forma segura e comprovadamente, né, comprovada cientificamente. Então, além disso, o farmacêutico ele acaba participando muito na adequação da rotina, no contexto, sabendo o contexto familiar, social. Será que essa família, né, mora numa casa de apoio? Será que eles residem na cidade que eles transplantaram? Como que é esse contexto social do paciente? Porque tudo isso influencia na adesão do medicamento. Existe também a ansiedade com a retirada dos medicamentos, a ansiedade com o retorno para a cidade natal, e aí o farmacêutico acaba sendo o profissional que acaba intermediando essas questões, tentando explicar um pouco por que a gente não pode diminuir todos os medicamentos de uma só vez, por que isso não seria legal, exercendo também com eles, né, a paciência, exercendo o que eles consigam aí para lidar com essas questões de ansiedade. E aí o farmacêutico inserido na equipe multi, também organizando estoque para o atendimento, atuação na farmácia clínica, são esses pontos que a gente traz. Eu trouxe para finalizar um vídeo da experiência do paciente, né? Um vídeo de um paciente que transplantou conosco. Como ele é pequenininho, quem fala nesse vídeo é a mãe dele. Então, eu vou passar aqui para vocês, para a gente ver o outro lado também, como que foi essa experiência para eles, do farmacêutico ali junto, para resolver todas essas questões. Olá, meu nome é Natália, eu sou mãe do Luquinhas. O Luquinhas, ele tem 1 ano por um processo de transplante de medula. E logo após o transplante, a gente passou a ter consultas ambulatoriais. Antes do transplante, o Lucas passou por diversas consultas, né, diversas internações, e a gente nunca tinha tido o contato direto com o farmacêutico. O que para mim foi muito importante, né, pois eu aprendi corretamente como se manipulava os medicamentos. Eu recebi uma agenda com um cronograma mensal, né, das medicações para eu poder me basear em questão de dosagem, horário. Eles tinham uma preocupação em relação à preferência do Lucas, em relação ao sabor, né, para poder fazer a manipulação dos medicamentos, né, sem contar que às vezes eu era surpreendida com uma nova remessa de medicação,
que eu mesma falava assim, não, mas o remédio não acabou, mas aí eu era informada que não, vai acabar daqui a X dias, né? Então, assim, para mim foi muito bacana, né, essa experiência com o farmacêutico, né, com o contato direto com o farmacêutico, né? Foi muito bom mesmo. Legal, né, gente? Então, eu trouxe esse depoimento que eu achei muito importante para a gente fechar esse assunto discutido. E eu queria finalizar aí com uma frase do Mário Cortella que diz: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda, né? Quando a gente fala de um assunto tão abrangente, é comum os colegas farmacêuticos, alguns ficarem um pouquinho desanimados. Mas é muita coisa para fazer e tal. Mas eu acho que essa mensagem traz isso para a gente, né? Então a gente pode fazer uma orientação de cada vez, uma intervenção farmacêutica de cada vez, e quando vocês perceberem, o farmacêutico vai ser essencial aí para o acompanhamento dos pacientes pós-transplante pediátricos, tá? Deixo o meu contato aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, fico à disposição, e é isso, obrigada. Muito bem, vamos agora, ao vivo, responder as perguntas que vocês deixaram no chat. Muito bem, boa tarde a todos. Olha, eu quero parabenizar os colegas Frank e Mariana pela excelente abordagem, né? Como é bonito ver que os colegas estão evoluindo dessa forma. Sabendo que é coisa de 10, 15 anos atrás, o farmacêutico no hospital ele era um mero estoquista, um mero dispensador, e hoje nós já temos colegas atuando em centros de alta complexidade, como, por exemplo, o transplante de medula óssea, né? Tem uma pergunta aqui para ser feita, que foi feita via chat pela colega farmacêutica Arlete. Ela pergunta diretamente para o Frank. Ela fala assim: quais são os benefícios do serviço ofertado visando o cuidado centrado do paciente? Primeiramente, boa tarde. Hoje também comemorando aí o Dia Internacional do Farmacêutico, parabéns a todos os nossos colegas. E esses benefícios que nós trazemos no cuidado centrado. O interessante é saber que esse tratamento, ele tem que existir, o paciente tem que ser submetido a esse tratamento, e também esse planejamento deve ser com o farmacêutico em conjunto multidisciplinar. Né? Então, falar um pouquinho dessa abrangência, preferência, das características do paciente, corroboram trazendo o valor do cuidado centrado, a expertise do farmacêutico, trazendo aí para o paciente segurança no tratamento. Muito bom. Aqui nós temos mais uma pergunta que é direcionada para o Frank. A pessoa não se identificou, mas ele parabeniza você pela sua apresentação e pede para contar um pouco sobre a intervenção em tempo real. Como, por exemplo, você cite alguns exemplos. Que tipo de intervenção você costuma realizar? Excelente. Obrigado pela pergunta. Eu acho que até a Maria falou um pouquinho na sua apresentação. A intervenção em tempo real é a análise da prescrição médica, a prescrição propriamente, a discussão dos casos clínicos e a intervenção farmacêutico visando o plano terapêutico, o que é aquele paciente, qual que é a proposta, se está de forma correta com o planejamento farmacológico, se os medicamentos estão endereçados para o tratamento daquela patologia ou propriamente dita para o transplante de medula óssea. Né? Então, trazendo isso no meu contexto e também do da Mariana, a tempo real é a assertividade da terapia medicamentosa, é aquele planejamento inicial junto com a trajetória do paciente. Muito bem. Mariana, tem uma perguntinha para você que está chegando aqui. Pedem para parabenizá-la pela apresentação. E eles falam assim, a pessoa pergunta assim: sempre existe a possibilidade de ter erros de medicação no domicílio do paciente. Caso ocorra algum erro, como é a conduta sobre isso? Tudo depende, primeiro, boa tarde, né? Na verdade, a questão do erro de medicação, quando a gente está falando nesse âmbito, né, do acompanhamento ambulatorial, que o paciente passa mais tempo em casa, é nesse momento que é um dos momentos mais delicados da terapia, que é onde a gente tem que garantir que realmente, né, o paciente e os cuidadores sigam essas orientações em casa.
Então, às vezes acontece alguns erros, a gente acaba identificando alguns erros de administração, e esses erros são, geralmente, a gente traça um planejamento para que esse erro não aconteça novamente, então a gente intensifica a orientação, a gente traça várias estratégias, nem que o cuidador do paciente, por exemplo, se for um erro, uma dose errada de um imunossupressor, por exemplo, né, a ciclosporina é um imunossupressor que, para as crianças, ela é dada em xarope, são volumes muito pequenos e são passíveis de erros esses volumes. Então, a gente, é claro que compartilha isso com a equipe médica, a gente avalia se houve algum desfecho clínico no paciente, né, se esse paciente, por exemplo, está mais imunossuprimido ou não, se esse erro de medicação teve se ele foi traduzido em algo realmente clínico, e a gente acompanha esse paciente do ponto de vista de exames laboratoriais, talvez, em muitos casos, a gente aumenta a ida desse paciente ao ambulatório para a gente conseguir intensificar a educação, né, em saúde, as orientações. A gente acaba fazendo aquela técnica com todos, né, mas a gente intensifica a técnica do teach-back. Então, a gente ensina como que aspira um medicamento e a gente faz a simulação, então eles simulam lá no ambulatório conosco, então a gente já consegue corrigir algumas questões desse tipo. Então, os erros, eles são tratados dessa forma, né, da forma que a gente traça estratégias educativas. Às vezes o paciente volta mais tempo no ambulatório, sempre compartilha com a equipe médica. Isso é algo essencial para a gente conseguir administrar e manejar esse erro de medicação. Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois colegas, tá? E é a pergunta clássica, que a gente nunca deixa de fazer, né? Como que vocês veem a inserção e a aceitação do farmacêutico na equipe multi do transplante de medula óssea? Mariana. O farmacêutico, a minha experiência, ela é muito boa nesse sentido. A equipe, tanto a equipe médica, a equipe de enfermagem, de nutrição, muitos deles brincam, né, que não tem como conhecer um farmacêutico clínico e não gostar da presença dele no serviço, porque é um profissional a mais no cuidado do paciente, é um profissional que tem um olhar super voltado para algo que também é super crítico, que são as medicações. Então, isso acaba sempre contribuindo para o cuidado do paciente e até para os outros membros da equipe conseguirem também desenvolver atividades mais específicas dentro da sua área. Então, cada um fazendo o melhor que pode dentro da sua área, todo mundo se ajudando e sempre quem ganha é o paciente. Perfeito. Excelente explanação, Mariana. Essa aceitação hoje a gente tem que falar de forma plural. Hoje não somos um farmacêutico ou um farmacêutico departamental, nós somos uma equipe. Então, a aceitação hoje é nos elos do transplante. Então, na fase do transplante, nós temos aí um profissional especialista, traz segurança, qualidade, né, fazendo orçamentos, porque aí nós temos perda de medicamentos, planejamentos, erros. Então, tudo isso vem mitigar, né? Então, a habilidade da empresa, a proposta que o negócio tem, né? Então, interessante que nos farmacêuticos trazemos esse engajamento. E a equipe médica, nós temos aí hoje, em tempo real, né, essa estrutura técnica de aceitação de 100% das intervenções. Então, hoje, correlacionando o serviço com as intervenções, nós temos aí tanto, né, parabéns técnicos dos envolvidos, mas também aí uma aceitação do serviço com uma expertise e qualidade. Então, hoje nós trazemos mais segurança dentro desse processo. Então, a tendência é só crescimento. Perfeito. Na sequência vem uma pergunta, não está direcionada, mas eu vou direcionar para a Mariana. Mariana, qual que é a melhor ferramenta de adesão para você? Adesão ao tratamento. Qual que é a melhor ferramenta? A melhor ferramenta de adesão é a ferramenta que funciona para o paciente, na minha visão. Não existe, como eu falei na minha apresentação, não existe uma fórmula, né? Então,
Tem muitos pacientes que preferem o aplicativo, tem muitos pais que preferem um aplicativo, e para outras pessoas o aplicativo nem pensar, não funciona. Tem gente que prefere que a gente faça uma tabela com os horários, medicamentos, aí cola uma tabela na geladeira, cola uma tabela no quarto, cola uma tabela em qualquer lugar. Então, a ferramenta de adesão, ela é o que funciona para cada paciente. Não existe uma fórmula, o que a gente precisa... É claro que a gente tenta padronizar, para a gente até facilitar o acompanhamento, mas a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que não é uma ferramenta que vai funcionar para todo mundo, né? A gente dispõe de algumas ferramentas, tipo tabelas, alguns desenhos, às vezes a gente tem que fazer, às vezes tem que colar etiqueta colorida nos medicamentos que toma de manhã, colar de uma outra cor nos medicamentos que toma à tarde. Por isso que é importante, né, que exista um profissional ali dedicado para isso e que tenha essa disponibilidade, né, de realmente testar o que é melhor, ter esse feeling, porque às vezes os acompanhantes, os cuidadores ficam até um pouco sem jeito de falar, tal ferramenta não funcionou para mim e tal. Então isso vai muito do nosso feeling ali no dia a dia, na conversa, para saber o que está dando certo ou não. Muito bom. Uma pergunta que chegou direcionada ao Frank. Frank, você falou em contato telefônico. Com que frequência você faz o contato para pacientes de transplante autólogo, alogênico? Excelente. Para o nosso checklist, o nosso protocolo, nós definimos, então, a orientação de todos os pacientes no momento da alta, e aí favorecendo o que a Mariana falou, com a assertividade no que o paciente tem adesão, e após 7 dias nós realizamos um novo contato. A partir daí, nós acompanhamos o paciente no prontuário, caso tenha adesão, e também já realizamos acionamento imediato com a equipe médica. Pela discussão do caso clínico e a equipe achando que é favorável, ou a gente retorna com a equipe administrativa para que chame esse paciente para que volte para a instituição para uma avaliação médica, então ele será acompanhado no próximo semana. Geralmente de 7 a 15 dias ele retorna à médica novamente. Então, se acharmos necessário, a gente retorna à instituição para uma nova análise. Perfeito. Eu quero fazer agora uma pergunta para os dois colegas, né? Porque assim, todos nós sabemos, eu como professor de graduação e pós-graduação, eu bem vejo isso. Nós farmacêuticos não temos a formação de oncologia na faculdade. Nós precisamos muitas vezes buscar isso através de um curso de pós-graduação. E quando nós falamos em curso de pós-graduação para farmacêutico em oncologia, o assunto, muitas vezes, transplante de medula óssea, ele não é abordado com o grau de profundidade que nós precisamos ter. Alguns cursos, muitas vezes, eles nem abordam. E, muitas vezes, os colegas que trabalham no transplante de medula óssea, muitas vezes, eles acabam sendo ótimos no que eles são, de acordo com a vivência, com a experiência, o buscar, o estudar. Então, com base nisso que eu falei para vocês, eu faço uma pergunta, né? Quais são os principais desafios e como superá-los? Visto que nós não temos essa formação e muito do que a gente aprende é no dia a dia, é quebrando a cabeça, é estudando, é traduzindo, é lendo. Quais são os principais desafios e como superar esses desafios? Mariana. Bom, são realmente muitos desafios. Quando eu falo que a gente aprende uma coisa todo dia, não é mentira. Todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. O que eu acho que precisa ter para a gente conseguir acompanhar, como você mesmo falou, né, Adriana? 15 anos atrás o farmacêutico era um estoquista. Então a gente tem muito que correr atrás. Então, às vezes, conceitos básicos que a equipe toda já tá muito bem habituado, é novo para a gente. Então, eu acho que sim, além de se especializar, não deixar nunca de se especializar, de procurar um curso. Agora, né, com a questão da pandemia, existem muitas outras oportunidades que antes os farmacêuticos tinham que se deslocar pessoalmente para fazer alguns cursos. Então, tentar também aproveitar desse momento que é difícil para todo mundo, mas que surgiram algumas oportunidades nesse sentido. Na prática,
eu acho que ter uma boa relação com a equipe médica e de enfermagem, falar abertamente a respeito das dúvidas, a respeito de um procedimento que eu tenho dúvida, de algo que não está muito claro para mim, ir atrás sempre em paralelo estudando, mas eu acho que ter essa dedicação, não ter vergonha de não saber, né? Não saber nunca vai ser uma vergonha, né? A gente precisa ter essa relação muito clara, assim, de que a gente quer sempre aprender, a gente está perguntando alguma coisa, por exemplo, porque a gente quer melhorar. Então, acho que ter essa proatividade nesse sentido também, de correr atrás desse tempo que a gente passou, né, dentro da farmácia, agora a gente, junto com a equipe e atuando de forma clínica, eu acho que seria isso, ter essa disponibilidade de aprender sempre, todo dia uma coisa nova. O interessante é nunca ficar com dúvidas. Hoje nós temos uma formação aí proveniente de uma formação generalista, né? Então hoje o mercado busca farmacêuticos especialistas. O mercado também do ensino vem trazendo inovação, vem trazendo novidade. Antigamente falávamos muito de oncohematologia, né? Quando se falava, hoje já não, já temos um treinamento para o transplante de medula óssea, que também é um outro universo, e também pesquisas, aproveitar esse tempo de tecnologia para aprender, talvez essa forma remota seja tão favorável para tantas outras pessoas. Temos centros aí renomados que para todo mundo possa aprender um com o outro, trocar figurinha com os seus colegas. A equipe médica sempre vai estar à disposição para auxiliá-los. O benefício de aprender hoje será implementado no paciente de amanhã. Isso é muito importante. Então, assim, isso também foi uma introdução dentro do setor, dentro da atividade, de conceito. Muitas vezes a gente leu em artigo, nas referências e guidelines, chega no paciente, não é a mesma coisa. Aí que está o farmacêutico de modo investigativo, de suporte técnico. Então, talvez conhecer mais um pouco as tecnologias que são provenientes do transplante, os novos protocolos que a cada dia surgem, a equipe médica também sempre trazendo aí inovação e o farmacêutico compartilhando dela, porque também, senão o serviço não vai funcionar, conhecer muito bem a propedêutica e visando também a alimentação do paciente nesses cuidados, né? Então, todas essa parte técnica, e aí o farmacêutico fica técnico. No entanto, a implementação desse protocolo, a implementação é tudo. Então, ele também tem que ter poder de decisão, de escolha, ele tem que ter suas dúvidas, tem que ser acolhido em todos os momentos, né? Tanto quando você admite, quando você dá alta, no pós-alta, esse aqui tem que funcionar, porque são esferas diferentes. Muitas vezes nós temos aí outros serviços que complementam o transplante, de psicologia, psiquiatria, isso também crescem a adesão e suporte, né, estar presente, isso é muito importante. Então, para que esse farmacêutico também tenha uma referenciação, eles têm que estar dentro da equipe. Perfeito, muito bem. Para nós finalizarmos rapidamente agora, chegou uma pergunta da Arlete para o Frank e para a Mariana. A pergunta é a seguinte: no contexto atual da pandemia, como que vocês acham que o farmacêutico pode contribuir dentro da equipe multidisciplinar no sentido de se passar uma maior segurança ao paciente, já que ele está sofrendo com a comorbidade, com a imunodepressão, com o medo de uma contaminação pelo Covid-19? Mariana, rapidamente, como que você responderia essa pergunta? A pandemia veio principalmente assim na prática para evidenciar mesmo que a equipe multiprofissional é muito importante. Então, eu acho que o farmacêutico nesse contexto, ele acaba trabalhando muito também com a equipe de psicologia, com a equipe de enfermagem nos cuidados, né, na educação do paciente com os cuidados de higienização e tudo mais. Então, eu acho que nesse momento que são esses laços multiprofissionais que se fortalecem e aí esse cuidado ele acaba sendo traduzido para o paciente, né? Então, às vezes, o farmacêutico com uma palavra,
uma orientação um pouquinho melhor de como você higienizar, não só deixar isso a cargo da enfermagem ou da equipe médica, né? O farmacêutico, como um profissional da saúde, ele também deve e também pode, né, fazer esses tipos de orientações. Muito bem, serei breve também, é extremamente importante que a Mariana relatou, e também, né, a presença do farmacêutico, ele traz mais tranquilidade. Nós vemos aí que o paciente de transplante, ele já é ciente, muito esclarecido, que vem de um acompanhamento prévio, esclarecido, e assim, sempre ele nos aciona. Então, o farmacêutico também dá para essa tranquilidade, trazendo mais segurança, né, e essa proximidade, para identificar a performance que possa ser incluído um outro profissional para auxílio. Perfeito. Olha, as perguntas já encerraram. Eu quero parabenizar os colegas pelas respostas que foram dadas, pelas apresentações, dizer que fiquei muito contente de poder ser o moderador desse fórum, porque como farmacêutico, que já sou há 20 anos, trabalho em oncologia há 20 anos e já trabalhei em transplante de medula óssea, eu quero parabenizá-los então pela apresentação e muito boa sorte e sucesso para vocês no trabalho de vocês, que vocês estão desenvolvendo um trabalho muito lindo e porque os nossos pacientes precisam disso. E o farmacêutico também ao lado deles. A todos, meu muito obrigado e um excelente final de congresso. Uma boa tarde a todos. Obrigada.